Marco Rubio é um incansável na batalha e enfrentamento às ditaduras. Depois de jogar luz às atrocidades dos regimes na Venezuela e em Cuba, o novo alvo do secretário de Estado dos Estados Unidos é a Nicarágua. Recente declaração de Daniel Ortega sobre abolir novas e futuras eleições não surpreende, mas o desejo de cercear um povo deve passar pela vontade da maior democracia do mundo. Hora de acionar o nosso correspondente internacional, Ivan Kleber. O Ivan Kleber já está aqui no telão conosco, vai trazer atualizações para a nossa audiência. Ivan, seja muito bem-vindo ao JDO2. Boa tarde. Boa tarde, Geisiane, uma saudação a você, aos colegas de bancada aqui, principalmente a toda a nossa audiência que nos acompanha nessa terça e tenho certeza que está deixando o like. Olha só, Geisiane, no último domingo, o ditador da Nicarágua, Daniel Ortega, fez uma declaração extremamente preocupante. Ele admitiu que ele é um ditador, que a Nicarágua fosse uma ditadura. Isso não é nenhuma surpresa, não é nenhuma novidade, melhor dizendo, mas agora a gente tem o próprio Daniel Ortega admitindo isso. Ele declarou que vai cancelar as eleições, que não teremos mais eleições na Nicarágua para não correr o risco de que a oposição assuma o poder no país. Ele sabe que em uma eleição normal e justa ele seria derrotado. Agora ele já está em um estágio adiante, né? Ele já sabe que ele vai ganhar as eleições, que as eleições podem incorrer em um risco, em um clima de pouca normalidade, portanto, para que fazer as eleições, né? E ele declarou isso publicamente. Geisiane, eu gostaria de lembrar a nossa audiência que por mais controlada que sejam as eleições, até na Coreia do Norte a gente tem eleição. O regime precisa de uma eleição. Tudo bem que o Kim Jong-un vence com 99,7% dos votos ali, não é? Mas ele precisa da eleição para a legitimidade. O Daniel Ortega está indo além disso. Não bastasse a atual situação que nós temos lá, em que nós temos dois ditadores na Nicarágua, o Daniel Ortega e a esposa dele, que é a Rosário Murillo, que está aí do lado dele, né? Vocês reclamam da primeira-dama do Brasil, como é que ela se veste, mas a da Nicarágua também, convenhamos, né? Só que da Nicarágua, eu não quero dar ideia aqui, tá? Mas ela ocupa o cargo de vice-presidente, ela é oficialmente a vice-presidente da Nicarágua. Eu já decretei ela, então, como vice-ditadora da Nicarágua e, às vezes, a gente tem até uma disputa interna ali entre o casal para ver quem manda mais no regime, se é o Daniel Ortega ou a Rosário Murillo. Diante dessa situação, o secretário Rubio, que está lá nas Filipinas, do outro lado do mundo, está prestando a devida atenção ao que está acontecendo na Nicarágua, Geisiane, e ele fez a seguinte publicação que eu vou ler aqui para a nossa audiência. Essa publicação tem umas 3 horas, mais ou menos. Abre aspas para o secretário Rubio. A administração Trump e a comunidade internacional não vão ficar de lado enquanto a ditadura Murillo-Ortega aprofunda a repressão em casa e fabrica instabilidade que ameaça a segurança nacional dos Estados Unidos. A promessa de Ortega de abolir as eleições na Nicarágua prova sua covardia e medo da vontade do povo da Nicarágua. Então, o secretário Rubio chama o Daniel Ortega de covarde. Só que o Departamento de Estado, Geisiane, ele está trabalhando em pleno vapor e a gente já tem aqui uma convocação internacional para a questão da Nicarágua e a gente vai ver como isso pode repercutir no Brasil. O Departamento de Estado publicou um documento depois dessa declaração do secretário Rubio dizendo o seguinte, Geisiane, abre aspas, os Estados Unidos pedem à comunidade internacional que una forças para demonstrar à ditadura Murillo-Ortega que não pode esperar manter os negócios como sempre, tudo normal como está, como de costume, com outras nações, enquanto está frustrando os princípios básicos do nosso hemisfério democrático. Fecha aspas, então a gente tem uma convocação, Geisiane, por parte do governo americano para que se tome uma atitude com o regime da Nicarágua. E aqui eu trago o debate para o Brasil. Geisiane, qual será o posicionamento do governo brasileiro, qual será o posicionamento do Lula diante deste apelo dos Estados Unidos, que eu tenha visto até o momento, né, que nós estamos ao vivo aqui, eu não vi o Lula, pelo menos, repudiar essa declaração do Murillo Ortega. Pelo contrário, nas redes sociais estão replicando aí declarações do Lula, algum tempo atrás, ele dizendo, por que a Angela Merkel pode ficar 16 anos no poder na Alemanha e o Murillo não pode ficar
16 anos no poder na Nicarágua. Também tem um momento nos anos 80 ali que ele discute com o jornalista Boris Casoy. Ele diz que eleições, Lula falando isso, né? Eleições são apenas uma vírgula dentro de uma democracia. Ou seja, o Lula vai repudiar ou não as declarações do Ortega? Lembrando que pouco tempo atrás era praticamente proibido você associar aí, né, o Lula ao Ortega, mas uma coisa eles têm em comum entre várias, mas uma eu quero destacar aqui, Geisiane. Ambos são produto da Revolução Cubana da década de 60. E é por isso que ambos estão tão apavorados com as iniciativas do secretário Rubio. Geisiane? Tudo se conecta, né, Ivan? Se conecta ontem com a nossa notícia a respeito do relatório da espionagem cubana, que menciona o Marighella, que estava aqui no Brasil, era guerrilheiro aqui, para a gente ver também o tempo desse projeto, pelo menos desde a década de 60 ali, eles completamente infiltrados nos meios culturais, nas universidades, nos filmes, teatros, enfim. A gente vê aí que tudo acaba se conectando e uma pergunta que surge além dessa, né, não teve posicionamento nem do presidente Lula, nem da cúpula petista, nem do Itamaraty, mas o Itamaraty se apressou para chamar a família Bolsonaro de traidores, enfim, aquele circo todo que o Itamaraty armou. Além de não ter um posicionamento agora, a pergunta que surge é se daqui a 3 meses nós poderemos falar a respeito dessa relação do Lula com o Ortega, porque na eleição presidencial passada era proibido falar que o Lula tinha amizade íntima com outros ditadores aqui da América Latina, enfim, outros ditadores mundo afora, de maneira geral, isso era proibido de ser dito. Deixa eu trazer aqui à tela as nossas analistas políticas. Berenice Leite, sua pergunta para o nosso querido Lorde Van Kleber. Bom, vamos lá. Boa tarde, Ivan. Muito bom poder falar com você. E, bom, você tocou num ponto muito importante ainda hoje. Eu estava assistindo, recordando esse vídeo do Lula em que ele está sendo entrevistado pelo Boris Casoy. E ele realmente fala sobre essa questão, a sua verdadeira opinião sobre as eleições, né, de que seria apenas uma vírgula dentro do processo democrático. Então, uma vírgula você pode naturalmente tirar. E realmente é curioso. Vamos aguardar aí o posicionamento do Lula em relação a essa cobrança, tanto por parte aí do secretário Marco Rubio, né, que praticamente intima os países em relação ao que está acontecendo em Nicarágua. E acho que queria que você trouxesse também, se é que dá para fazer um paralelo ao que está acontecendo na Colômbia, né? Porque Gustavo Petro parece que também não reconheceu as eleições, o opositor, no caso de direita, que teria vencido, e ele praticamente está declarando aí um golpe de Estado ao não reconhecer que o candidato da direita venceu as eleições. E por que eu falo, será que dá para trazer um paralelo? Porque a justificativa dos três que são aliados é sempre a mesma, né? É sempre para salvar a nossa democracia. Então, será que dá para a gente fazer essa conexão? Olá, Berenice. Muito bom também acompanhar aí o seu trabalho de Brasília. Com certeza, eu retiraria a palavra será aí que você colocou e substituiria por com certeza nós podemos fazer uma conexão. Os três, vamos incluir o Petro aí também, é outro produto da Revolução Cubana da década de 60. Eles querem levar adiante aquele projeto iniciado na década de 60. São remanescentes do Fidel Castro, do castrismo de Cuba e de toda a influência que o regime colocou no hemisfério. Então, o documento que nós tratamos aqui ontem, Berenice, ele deixa isso bem claro. Aliás, eu faço aqui um apelo, um reforço para que as pessoas compartilhem aquilo que nós estamos dizendo aqui na Revista Oeste, porque eu vi pouca repercussão na velha mídia sobre essa questão do secretário Rubio ter aberto ali praticamente a caixa preta do regime cubano e também agora dessa questão sobre a Nicarágua, porque a mesma mídia daqui 2 meses estará falando em defesa da democracia. Aqui nós temos um exemplo de defesa da democracia. O Itamaraty já deveria ter se pronunciado sobre essa declaração do Ortega lá na Nicarágua e deveria deixar de lado aí as desavenças com o governo americano e trabalhar junto com a comunidade internacional para o restabelecimento da democracia na Nicarágua. Agora eu pergunto para você, Berenice, será que é de interesse da China uma troca de governo na Nicarágua? E você deve estar se perguntando, Ivan, mas o que a China tem a ver com isso e com as relações públicas do Brasil? Eu tenho a sensação de que quem está pilotando as políticas exteriores, do Ministério das Relações Exteriores do Brasil,
não é alguém no Brasil, e sim alguém em Pequim, e atende pelo nome de Xi Jinping. Então, se não for de interesse da China, o Brasil vai se omitir e vai ficar calado. Só que nós não podemos permitir que essa declaração do Daniel Ortega passe em branco, porque hoje é Nicarágua. Amanhã pode ser outro líder de outro país fazendo a mesma declaração. Berenice, audiência aqui, doutora Fabiana, Geisiane, imaginem, só pensem, se um líder de direita em qualquer lugar do mundo tivesse feito essas mesmas declarações que o Daniel Ortega fez. Nós temos um líder hoje de direita preso por ter feito uma reunião em público com embaixadores. Agora você imagina uma declaração como essa do Daniel Ortega. Então a gente precisa reforçar isso e a gente conta com o apoio da audiência aqui da revista Oeste, porque nós estamos nos esforçando para levar a verdade ao maior número de pessoas possível. Geisiane, eu devolvo para você. É isso aí, Ivan Kleber. Deixa eu trazer aqui novamente as nossas analistas políticas. A Bere mencionou a entrevista do Boris Casoy, essa entrevista ali antiga mesmo, comecinho ali dos anos 2000. É nessa entrevista que o Boris pergunta a respeito do Foro de São Paulo. Ele não menciona o nome Foro de São Paulo, mas ele fala o seguinte: olha, deixa eu aproveitar aqui e te perguntar sobre uma aliança que existe entre Chávez, né, o ditador da Venezuela, Fidel e Lula. É verdade isso? O Lula nega. E fala, eu até te aconselho a não falar isso no ar. Boris Casoy, grande jornalista, dá uma risada largada da cara do Lula, mas ali você já tem o sabor mesmo, a pitada ditatorial do presidente Lula em relação a essas amizades de longuíssima data com outros ditadores aí da América Latina. Fabi Barroso, nós estamos então repercutindo aqui com a nossa audiência, com o nosso querido correspondente internacional, a declaração do Marco Rubio a respeito do ditador Ortega. A sua pergunta. Ivan, primeiro bem-vindo aqui conosco. Ivan, o Lula está xingando o Marco Rubio, né? Coisa de momento. Então não tem, assim, eu não tenho perspectiva de que realmente ele atenda essa conclamação do governo americano através do Departamento de Estado que você nos trouxe aí do Marco Rubio, dizendo, né, a respeito da defesa da democracia, de valores que realmente, né, precisamos lutar para que não haja mais uma repetição até de um regime como a Venezuela. E a minha pergunta vai nesse sentido. Dada a rapidez que o Marco Rubio soltou esse comunicado, fez um pronunciamento, existe na sua concepção a probabilidade de a gente ver mais uma extração de um ditador, assim como nós vimos na Venezuela? E a segunda pergunta, que é no mesmo sentido, nós estamos acompanhando o governo americano colocando mais sanções agora relativas a outras tipos de seção, né, 308, 302, não somente só a 301, e é possível, então, que se o Brasil negociar algo com a Nicarágua ou não tomar alguma atitude, também pode ser sancionado. Você entende assim? Olá, doutora Fabiana. Muito bom o seu questionamento, porque isso inevitavelmente vai ter repercussão no Brasil. Então, vamos aqui por duas questões. A primeira delas, será que nós teremos aí, não é, mais uma extração de um dente podre? O primeiro foi lá, estava, né, tão maduro que ficou podre em janeiro, e os Estados Unidos fizeram essa extração. Olha, eu estava pensando isso hoje à tarde, tá, doutora Fabiana? Porque no caso da Nicarágua já não tem mais o que sancionar. Ali já está todo mundo sancionado, enfim, já existem várias medidas, né, impostas pelo governo americano. Então, o Daniel Ortega, ele está flertando sim com essa possibilidade de acordar pela manhã com um helicóptero sobrevoando a cabeça dele. E eu digo mais, a extração do Daniel Ortega seria até mais simples do que a do Nicolás Maduro. Pelo menos ali na Venezuela você tinha uma questão até mesmo de logística, enfim, mais difícil. O exército venezuelano, a gente não sabia até onde poderia reagir. Na Nicarágua seria bem mais simples. Então, como já se esgotaram praticamente todas, né, as alternativas ali através de sanções, o Daniel Ortega, ele não tem noção do risco que ele está correndo. Agora, trazendo aí para o outro paralelo que a doutora trouxe, e qual pode ser, né, o próximo passo do Departamento de Estado? Reparem, ele faz um apelo para que a comunidade internacional entenda a gravidade do que está acontecendo. Na semana passada, a Nicarágua rompeu relações diplomáticas com o governo de direita da Giorgia Meloni, da Itália. Bom, esse país muito provavelmente vai deixar de fazer negócios com a Nicarágua. Agora, a gente sabe
que a Nicarágua faz, né, negócios com outros países, etc., e também, por que não, com o Brasil. O próximo estágio do Departamento de Estado pode ser aplicar sanções a esses países que continuem fazendo negócio com o regime do Ortega. Esse é o próximo passo. E além também de classificar, eventualmente, governos, né, que apoiam o Daniel Ortega como cúmplices do regime do Ortega, algo que já foi feito recentemente em Cuba. Para quem não sabe, em maio, né, a gente reportou isso, qualquer empresa, qualquer banco, qualquer instituição que faça negócios com o regime cubano está passível de ser sancionado pelos Estados Unidos. E a gente pode ter um cenário semelhante também na Nicarágua. Agora, a doutora Fabiana chamou a atenção pela rapidez, né? Eu também fiquei impressionado. Como eu disse, o secretário Rubio está resolvendo um pepinão lá nas Filipinas, uma crise diplomática entre a China e as Filipinas, mas ele parou, né, os afazeres dele lá nas Filipinas para dar atenção a essa questão da Nicarágua, ou seja, a América Latina é a prioridade. O que esse trio aí, Gustavo Petro, Ortega e Lula não entenderam é que acabou a brincadeira. E a América Latina é, sim, prioridade e nós precisamos restabelecer a democracia em todos os países da América Latina. E isso fica evidente nessa ação, então, do secretário Marco Rubio. Eu volto aqui a cobrar. Itamaraty, onde está a nota repudiando as declarações de Daniel Ortega? Porque quando é alguma coisa de Israel, vocês são bem rapidinhos para escrever, né? Para publicar notas. E aí, como é que fica agora essa questão do Daniel Ortega? Nós, como sociedade, devemos cobrar um posicionamento, no mínimo, uma nota, um repúdio do Itamaraty em relação a isso. Gesiane, devolvo para você. E só para a gente informar aqui a nossa audiência, Ivan, a gente monitora sempre, Vivian Amalfi, a nossa diretora, está monitorando aqui todas as redes sociais do Lula, do Itamaraty. Por enquanto, é o silêncio perpétuo, nenhuma única nota sobre esse caso absurdo aí da Nicarágua, enfim, algum posicionamento aí em relação a tudo isso. Claro que a gente vai continuar acompanhando aqui, trazendo atualizações para a nossa audiência. Ivan Kleber, muito obrigada pela parceria de sempre, pelas informações aqui para a nossa audiência. Manda um abraço aqui carinhoso para você, a nossa audiência te adora aqui no JDO segunda edição. Ivan, é um prazer tê-lo aqui conosco, até a próxima. E se você pudesse ter acesso aos bastidores do Sem Filtro e conversar direto com os comentaristas e âncoras da Oeste? Agora, isso é possível com o Clube de Membros do nosso canal no YouTube. O clube foi criado para quem quer dar um passo além e fazer parte de uma comunidade exclusiva. São 3 níveis de assinatura, pensados para aproximar você da nossa equipe. No plano apoiador, você ganha destaque no chat, figurinhas personalizadas e acesso a publicações exclusivas na comunidade do canal. Quer estar ainda mais perto da Oeste? Nos níveis Engajado e VIP, nós liberamos acesso às lives fechadas com nossos apresentadores e comentaristas, nas modalidades mensal ou semanal. Você também participa de sorteios de livros e produtos da Oeste, além de acesso antecipado a vídeos e a uma visão direta dos bastidores do programa Oeste Sem Filtro. Faça parte do nosso clube de membros e tenha acesso a lives exclusivas comigo e com todo o time da Oeste. Se você acredita na importância de um jornalismo livre, independente e comprometido com os fatos, clique agora no botão Seja Membro e conheça todos os detalhes e vantagens de cada plano.